Ainda tá difícil de acostumar com esse microfone aqui, viu? Distância. Os irmãos estão me ouvindo bem? Ok. Muito bem, nós estamos fazendo um checklist espiritual e temos meditado sobre os 10 mandamentos. Esses 10 mandamentos, eles 4 primeiros são a nossa relação com Deus, né? Como a nossa irmã Micai falou, em primeiro lugar a nossa busca, a nossa relação com Deus, em segundo lugar com o nosso próximo, como consequência da nossa relação com Deus, né? E hoje nós vamos meditar sobre um problema. Ele se inicia no coração e se desenrola através da nossa língua, né? Da nossa boca. Vamos meditar sobre o problema do falso testemunho. Êxodo capítulo 20, versículo 16. Diz assim: não darás falso testemunho contra o teu próximo. Essa palavra aqui, né, essa expressão aqui, ela está bem traduzida, viu? Está bem claro, está bem exato mesmo, porque significa realmente isso. Não falar falsamente contra o outro. O significado é esse mesmo. Exatamente como está escrito. Não mentir contra o outro, né? E isso veio com a intenção de evitar subornos, de evitar prejudicar o inocente. Naquela época, era uma época em que uma testemunha era chave para condenar ou para inocentar alguém, né? Então, era na base dos testemunhos. Ninguém tinha gravador, não tinha filmadora, não tinha nenhum aparelho tecnológico como prova, né? Então, a testemunha era uma peça-chave. E ali, não somente para isso, né? Não somente para questão de punir ou de libertar alguém, mas também para fazer negócios, para cumprir a lei, para diversas finalidades. A testemunha era algo muito importante. Em Deuteronômio, capítulo 19, 15, tem ali um dos preceitos, né, um dos mandamentos que fala sobre isso. Deuteronômio 19, 15. Uma só testemunha não é suficiente para condenar alguém de algum crime ou delito. Qualquer acusação precisa ser confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Então, nós vemos como que era a importância de um testemunho verdadeiro, né? Então, alguém que maldosamente falasse contra o outro, iria condenar, né, como testemunha. Essa testemunha era muito importante. E essa medida de testemunha, né, a importância da testemunha para confirmar, para bater o martelo em alguma coisa, também ainda havia nos tempos de Jesus. A gente vê ali em Mateus, capítulo 18, versículo 16, Jesus mesmo falando sobre a situação de alguém em pecado, né? De alguém ir lá e conversar com a pessoa, né, primeiro. Mas, se ele não o ouvir, leve consigo mais 1 ou 2 outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Então, Jesus aqui ele cita esse Deuteronômio, né? Essa palavra aqui em Deuteronômio sobre a questão da testemunha. Nós vemos ao longo de todas essas centenas e centenas de anos como essa questão da testemunha era importante.
E Lucas, capítulo 3, versículo 14, é João Batista falando sobre como que as pessoas deveriam viver, né? A gente leu no domingo passado, mas aqui é um trechinho, né, sobre os soldados. Então alguns soldados lhe perguntaram: e nós, o que devemos fazer? Ele respondeu: não pratiquem extorsão, nem acusem ninguém falsamente. Contentem-se com o seu salário. Aqui, né, naquele tempo havia problemas de soldados que também parece que tinham esses problemas, né? Eles ajudavam a condenar ou a inocentar alguém conforme, às vezes, algum tipo de suborno, né? Ou eles extorquiam pessoas para proteção, né? Talvez havia esse tipo de coisa, ou para livrar, né, de alguma complicação maior. Então tinha várias coisas que eram feitas e havia esse problema de falso testemunho. Uma autoridade naquela época era respeitada, né? Então precisava ter essa conduta reta. Por que motivo que alguém fala falso testemunho? Bom, a gente basicamente aqui ou para incriminar alguém ou para absolver alguém, né? Aqui de acordo com esse mandamento. Mas vamos ver algumas características do falso testemunho. O que caracteriza isso, né? O que a gente enxerga nessa ação ou nessa atitude de falar falsamente contra alguém? Primeiro, a gente vê intencionalidade. Hoje em dia está meio em moda falar intencionalidade, né? Eu nem quero falar muito nisso mais, mas é uma palavra, uma boa palavra, né? Tem que reconhecer. E não é por acidente que alguém testemunha falsamente contra alguém. Se a pessoa sabe a verdade, então testemunhar falsamente, ela tem uma intenção de falar o que não é verdade. Né? Existe um planejamento prévio também. Alguém combinou de tal maneira que resolveu falar algum falso testemunho. Esse negócio não vem assim, então, subitamente, né? É difícil você fazer isso numa coisa de emoção, por emoção do momento. Às vezes acontece, né? Às vezes a pessoa está com muita raiva de alguém, explode ali e fala um monte de bobagem. Mas, em geral, envolve intencionalidade, envolve um planejamento, né? Uma ganância. Às vezes não é nenhum outro problema, não é raiva nem nada, é ganância, porque alguém pode pagar uma propina, né? Às vezes pode ser também pura vingança. Alguém querer se vingar de outra pessoa, né? Então, são características que nós vemos ali no falso testemunho. É um pecado, é um erro, né? Que consequências nós vemos num falso testemunho? Primeiramente, a gente vê quando alguém testemunha falsamente contra alguém, e esse falso testemunho é aceito, nós vemos uma injustiça, né? Não está sendo feito justiça. Seja lá qual for a situação, por aquele motivo falso, está havendo injustiça. Deus é justo, Deus não tolera injustiça, né? Jesus mesmo, ele foi vítima de injustiça, foi vítima de falsos testemunhos. E Jesus, ele só foi condenado porque a intenção de acusar Jesus com falso testemunho era tão grande que todo um grupo de pessoas, de judeus, estavam ali determinados a acusar Jesus, a condenar Jesus, né? Então, havia ali essa questão do falso testemunho envolvido na condenação de Jesus. E Jesus, o que ele estava fazendo? Ele estava cumprindo, na verdade, a justiça divina, né? Em favor das pessoas.
e, no entanto, ele foi condenado por causa de uma injustiça, né? Extremas injustiças. Nós também, a gente não pode se sujeitar ou não podemos sujeitar outras pessoas a sofrerem injustiças, né? Às vezes, injustiças acontecem nesse mundo. Esse mundo tem muitas coisas injustas, né? Mas não sejamos nós, né, a ser causa disso. Não sejamos nós que façamos algo que cause alguma punição do inocente, que liberte o culpado e puna o inocente. Pode ser um falso testemunho pode ser a causa da ruína de toda uma vida inocente, né? Talvez até de uma família inocente, talvez até de um grupo maior, né? Não se sabe, às vezes até uma nação toda, né? Muitas vezes o que a gente precisa tomar muito cuidado em relação também à questão da justiça, né? É que a nossa justiça, ela é muito falha, né? Muitas vezes o que é justiça para uns causa injustiça para outros. Então, como resolver isso? Isso é muito complicado. Por isso a gente não pode chegar e não, justiça para tal coisa. Você tem que observar se não vai causar injustiça para outros, né? Muitas vezes acontece isso. Quando existe uma coisa extrema, exagerada, né? Um ímpeto humano ali, tem que tomar cuidado. Justiça para uns pode causar injustiça para outros. Mas o falso testemunho, ele pode se encaixar no arcabouço geral da mentira, né? O falso testemunho é uma mentira. Provérbios 14, 5, ele nos fala assim: a testemunha sincera não engana, mas a falsa transborda em mentiras. A mentira é um grande âmbito, né, geral. Falso testemunho é uma dessas causas, é uma dessas partes da mentira. E acho que é difícil a gente encontrar alguém que nunca tenha mentido na vida, né? Alguém aqui nunca mentiu? Bom, só talvez quem ainda nem consiga falar, né, direito, não tenha mentido ainda, né? Mas acho que quem pensa, quem fala, quem age, provavelmente tenha caído nessa situação. Mas vamos entender então um pouquinho mais sobre o assunto da mentira. Nosso mundo, ele vive cheio de mentiras. E nós, seres humanos, nós temos muita necessidade de acreditar na verdade. Nós queremos muito, queremos de todo o coração acreditar na verdade. Mas nós somos tão decepcionados. E desde pequenos já começamos a ser decepcionados, começamos a ver decepções, porque existem mentiras, né? Mentiras pequenas que, né, no começo às vezes parecem inocentes, mas são coisas que vão soltando, né, amarras na nossa mente, na nossa moral. E em que situações muitas vezes nós mentimos? Muitas vezes por medo, né? Mentimos porque temos medo de alguma coisa, medo de apanhar, né? Medo de passar vergonha, medo de algum constrangimento, né? Ou às vezes por ganância, a gente mente por ganância para ganhar algum lucro em alguma coisa, ou às vezes para evitar algum aborrecimento, né? Tem várias maneiras, né? Você quer convencer alguém, quer convencer muito alguém, é capaz até de falar uma mentira. Ou quer defender muito alguém, também pode acabar indo numa mentira, né? Mas a mentira tem consequências. Elas têm consequências.
Que consequências a mentira tem para nós? Bom, basicamente são as mesmas consequências do falso testemunho. A mentira vai causar uma injustiça, né? Algo que não é verdade. Alguém vai sofrer, vai pagar por isso. Alguma coisa vai acontecer e é aquela coisa, uns ganham, outros perdem, né? Existe muito isso. Então, quando alguém leva vantagem, alguém levou desvantagem, né? Então nós temos assim umas coisas assim. E quando alguém mente, alguém em geral sofre. Alguém tem algum problema. Além disso, existe a questão da desconfiança. A confiança é quebrada quando há mentiras, né? Essa é uma das grandes consequências da mentira. Você quebra a confiança. Então, nos relacionamentos, uma coluna central do relacionamento é a confiança. Se há mentira, então essa confiança é quebrada, né? Depende da mentira, né? Menor, maior, quebra mais, quebra menos, mas os relacionamentos sofrem, né? Com isso. Também há quebras de alguma coisa ali. Quanto mais hediondo, né? Quanto maior, mais né, pior a mentira, maior a quebra da confiança. Então a gente precisa tomar muito cuidado, né? Nenhum relacionamento se mantém com mentira. O relacionamento entre as pessoas precisa da verdade, precisa estar baseado em verdade, em sinceridade. A gente não pode cair em tentação de mentir só para evitar constrangimentos, né? Muitas vezes nós pais começamos com isso, uma mentirinha assim. Não, filho, não vai doer não. Toma lá a injeção, vamos tomar a vacina porque não vai doer. Aí chega lá, dá aquela dor, né? Eu já acho que presenciei. Você mentiu para mim, você disse que não ia doer, né? Só para facilitar a coisa. Não, gente, não faz isso. Vocês que são ainda pais, né? Olha, vai doer um pouco sim, mas dá para aguentar. Não é uma dor muito assim, né? Então, olha, não minta, né? Nem sobre essa coisa assim, tão pequena, porque isso vai quebrando a confiança. No fim, a criança, né? Acaba pensando, isso é normal. Isso é assim, pode fazer, né? Está liberado fazer umas pequenas. Não, diga para a pessoa que eu não estou aqui em casa. Diga que eu não estou. Né? Às vezes é muito comum isso, né? Fazer isso. E aí aí outra pessoa pega você falando isso. Nossa. Então, quando dizer que não está lá em casa, eu posso imaginar duas coisas, ou está ou não está, né? Como é que eu vou saber se realmente está ou não está? Gente, a gente percebe, né? Essa falta de confiança que começa a tomar conta, começa a quebrar, né? O relacionamento, e com coisas pequenas, né? Por isso, pais, não façam isso com seus filhos, né? Porque se você falar sempre a verdade, os seus filhos vão acreditar em você, mesmo que às vezes em algum momento você tenha que falar algo totalmente fora do costume, fora de hora, né? E às vezes fora de moda também. Mas os seus filhos vai acreditar em você. Assim, tá bom, então tá certo, é verdade. E às vezes é questão de vida ou morte. Às vezes é questão que envolve coisas maiores, né? Então a gente precisa acostumar a falar a verdade. Exigir que os filhos falem a verdade também, né? Se acostumem com a verdade. Então, bom, isso para os filhos. E aqueles que já cresceram, né? Nós que já estamos grandes. Não, gente, vamos parar, né? Com
essas coisas pequenas e coisas médias e grandes também. Vamos falar a verdade. Nunca é tarde para isso, nunca é tarde para a gente se arrepender e falar a verdade. Mentiras, elas geram pessoas desconfiadas. Se você é muito desconfiado, pode ser que no passado você tenha tido problema com isso. Alguém mentiu muito para você e você não confia mais. Muitas pessoas mentiram, né? Você percebeu, você ficou decepcionado por causa de muitas pessoas, e no fim acaba não confiando mais, né? Fica meio desconfiado. Pode ser, não é que seja totalmente isso, mas dá para perceber muitas vezes que como a mentira ela faz mal, né? Às vezes a gente não tem intenção, ou ninguém tem intenção de causar tanto problema assim, mas a mentira causa, né? Acaba causando. E a gente precisa acostumar a falar a verdade. Em Efésios, por isso mesmo, 4:25, nós temos ali aquela declaração de Paulo para a igreja de Éfeso, dizendo assim: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Nunca é tarde para a gente parar de mentir e falar a verdade, né? E às vezes o mal já está feito, mas nós podemos nos arrepender. E a pessoa que tenha sofrido, que tenha escutado de nós a mentira, tenha realmente ela pode também reconhecer isso. Senão, a partir daí, a pessoa, né, existe esperança para a verdade, né? Então, é isso que nós precisamos. Nós também temos problemas quando a gente se envolve com fofocas, com boatos, mexericos, né? Futricagem por aí. Muitas vezes pode não ser verdade e a gente esteja espalhando, esteja comentando sobre algo que não é verdade, né? E às vezes até completando esse tipo de conversa e acaba virando um falso testemunho, pode acabar virando uma mentira e alguém, né, pode não estar ali, não ter feito nada, ou a atitude pode não ter realmente sido algo que alguém imagina, mas está sendo acusada, ou está sendo comentado, está sendo falsamente declarado alguma coisa que a pessoa não fez, né? Então, fofocas, gente, fofocas, boatos, mexericos, todo esse tipo de coisa não deve viver, deve morrer, deve parar, né? A gente não deve ficar se envolvendo com esse tipo de coisa, né? Com esse tipo de situação. Então, nós também deixemos também a fofoca e falemos a verdade, né? Sobre qualquer coisa. Tem alguns ditos populares sobre a mentira. Primeiro assim, né? A mentira tem perna curta. Bom, é verdade. Mentira tem perna curta mesmo, né? Cedo ou tarde ela vai vir à tona. Alguém vai descobrir, né? Em Lucas, capítulo 8, versículo 17, Jesus ele afirma assim: porque não há nada oculto que não venha a ser revelado, e nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. Então, é um alerta para todos nós. A gente não pode ter uma vida de mentiras, não podemos ficar mantendo continuamente uma mentira, porque uma hora vai acabar vindo à superfície, né? Isso é bíblico aqui, né? A afirmação de Jesus. Não faça isso. A verdade, ela se sustenta. Por si só ela vai se sustentar, mas a mentira não, né?
Alguém diz que para você manter uma mentira, você precisa usar várias outras mentiras para sustentar uma mentira, né? Então, como é complicado essa questão, né? A verdade, ela se sustenta, mas a mentira, ela se desfaz, ela vem à tona. Um dia, alguém vai descobrir. Uma segunda dito popular diz assim: a verdade amarga, a mentira é doce. Bom, que isso, né? Nem sempre a verdade ela cai bem assim, né? Ela às vezes é meio amarga, né? É difícil de engolir. A mentira, por outro lado, né? Às vezes nós queremos ouvir uma mentira do que ouvir a verdade, não é mesmo? Se alguém vai falar sobre nós, preferimos muito mais uma mentira doce do que uma verdade amarga. Mas isso é uma mentira também, né? É uma mentira porque muitas vezes a gente cai nesse engano. Cai no engano de tentar falar uma mentira, porque muitas vezes no momento parece uma boa ideia, né? Parece uma boa ideia, parece uma boa opção, às vezes até parece uma sábia solução, falar uma mentira. Mas ela uma hora vai parecer, né? E ela vai ter consequências na vida de alguém ou na vida de outra pessoa. Então, a mentira realmente parece doce, muitas vezes, parece doce. Você pode mentir sobre qualquer coisa para agradar alguém ou para se agradar, mas no fim ela, na verdade, vai ser amarga, né? Vai amargar depois. Isso aqui não está escrito aqui, né? A verdade, principalmente quando é contra nós, né? A verdade é amarga, né? E a mentira, a nosso favor, é doce. Mas a gente precisa lembrar que Satanás, ele coloca o seu dedo na mentira, porque isso aí, a parte dele, é a natureza dele, é a natureza de Satanás. Então a mentira não é uma coisinha qualquer. Mentira é algo que procede do diabo. João, capítulo 8, versículo 44, diz assim. Bom, isso aqui Jesus falando para algumas pessoas, né, que estavam cometendo esse pecado, e ele diz assim: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Mentira, então, o pai da mentira é o diabo. Desde o início está mentindo. Desde lá a serpente, né? Falando mentiras. E o diabo é craque para nos induzir a termos pensamentos enganosos a nosso respeito e a respeito dos outros também. Então a gente precisa tomar muito cuidado, né? Muitas vezes é obra do diabo, algo que ele quer colocar em nossas mentes, e a gente precisa reconhecer isso. Que são muitas vezes coisas mentirosas, né? São mentiras. A gente precisa ter cuidado para evitar essa mentira. Por isso nunca, jamais a gente pode falar a mentira ou apoiar uma mentira, né? Fortalecer uma mentira. Meia verdade é mentira, né? É uma outra coisa. Tem um provérbio, ele é muito sábio e diz assim: meia verdade é uma mentira inteira. Por quê? Nesse caso aqui, o significado é que essa meia verdade seja uma meia verdade intencional, com o objetivo de esconder algo, né?
para enganar, a intenção de enganar, uma meia-verdade com a intenção de enganar, porque induz alguém a pensar que seja toda a verdade, né? Então a gente precisa tomar esse cuidado. E Satanás, ele é craque nisso. Usa meia-verdade porque parece, né? Mas não é. É isso que fez com Eva, né? Ali foi uma meia-verdade com a mentira. Então ficou a mentira, na verdade, né? E o que a gente vê, né? Muitas vezes aí, o fato é de fazer crer que é a verdade toda. Então, se a gente omite, se a gente deixa de falar a verdade com essa intenção, né, de que a pessoa ache que aquilo que a gente está falando é toda a verdade, então está errado. Aí é só meia verdade, é uma mentira inteira, né? E isso, né, a gente não deve fazer. E se a gente falar então parte da verdade, sem o objetivo de enganar? Será que é a mesma coisa? Parece, né? Mesma coisa. Mas vamos ver essa outra situação. Alguns usam essa questão de falar parte da verdade para evitar a parte da verdade que alguém não esteja preparado para saber. Não é? Não existe essa situação? Você fala uma parte que você acha que a pessoa está preparada para conhecer. A outra parte não fala, porque senão vai, sei lá, causar um problema maior para alguém. A gente vê isso, por exemplo, alguém está doente, né? Alguém está com uma doença muito grave. Usa-se às vezes, né? A gente ouve assim, às vezes o médico, a enfermeira, não sei, falam algo assim, né? Isso é porque eu já presenciei, né? Várias vezes o médico, Moacir, não estou falando de você não, viu? Nem estou falando de nenhum médico aqui da igreja, tenha dó, viu, gente? Não é nada, eu não vi vocês medicarem ninguém, não estou falando contra vocês nada disso, não. E isso até às vezes é uma medida necessária. Mas assim, em algumas visitas que eu já fiz, eu vi assim, 2 médicos falando sobre o mesmo paciente. Um assim, foi bem direto. Falou para mim, olha, fulano, ele está ruim, ele não vai vingar, vai morrer. Aí teve um outro médico, né, em outro dia ele falou, olha, a infecção está mais ou menos controlada. A infecção está controlada e a cirurgia foi boa. Falou assim, né? Aí, puxa, dá a impressão que, né, é uma outra coisa, dá uma esperança. 2 médicos falando sobre o mesmo paciente. Aí eu fui transmitir isso ao filho daquele paciente. Olha, o médico, ele, né, era o primeiro médico. Ele me disse que seu pai já não tem mais muito tempo. Nossa, aí eu não sabia, né, como é que ia ser a reação, mas aquele filho ficou muito revoltado. Ficou, como isso? Não é possível. Nossa, parecia que eu era o culpado, né, de estar daquele jeito. Mas soltou os cachorros lá, mas né, não sei se talvez eu pudesse ter amenizado um pouco, não sei, né? Mas foi o que o primeiro médico me falou. O segundo médico já foi de outro jeito, mas a verdade estava com o primeiro mesmo. Realmente a pessoa não sobreviveu, né, depois de alguns dias, mas um falou, foi direto, pá. O outro, ele, não sei como dizer, né, falou parte da verdade. Ele realmente, a cirurgia foi bem feita, realmente a infecção estava controlada, só que ela estava ruim, muito ruim, só que estava controlada, né? Então, falou assim, né, desse jeito, e dava a impressão que ia ser melhor, mas
A gente vê, às vezes, tem tantos outros, né? A gente vê, muitas vezes, governo, em filmes, né? Falando parte apenas. Não, isso aqui, se eu falar isso, vai causar um pânico geral e vai causar um desabastecimento. Não posso falar toda, né? Bom, é sempre melhor a gente falar a verdade toda. Sempre melhor. Mas a gente tem esse medo de que a pessoa não esteja preparada, né, para absorver, para receber toda a verdade. Nós não sabemos, na verdade, quem é que está preparado ou quem não. Tem pessoas que sim, pessoas que não. É o próprio Deus quem sabe, né? Mas, e como é que Jesus fez com seus discípulos? Como que Jesus agiu? Por quê? Tem um momento em que os discípulos não estavam preparados para ouvir tudo que Jesus tinha para revelar. Então, o que Jesus fez? Ele mesmo revelou aquilo que nós podemos conhecer, mas sinalizou que ainda tem mais coisas. Tem mais coisas que precisa saber, só que ainda não estão preparados para entender, né, para receber aquilo. Por isso também, mesmo a palavra de Deus, ela tem uma certa sequência de revelação, né? Alguns falam, esqueci o nome, mas de períodos, né, de revelação progressiva, em que há uma revelação cada vez maior, conforme as pessoas vão entendendo do que se trata, né? E esses dias a gente estava meditando no Evangelho de João, capítulo 16, versículos 12 e 13. Jesus dizendo assim: tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Jesus, ele nos dá uma direção. Na verdade, é somente o próprio Deus quem consegue julgar a nossa capacidade de ouvir ou de receber uma verdade ou não. Somente Ele tem esse poder. Mas Ele nos dá uma dica. Ó, você precisa falar alguma coisa, dizer uma parte, mas você precisa sinalizar que existe uma outra parte também. Ó, né, a pessoa não está muito bem, né? E depois eu vou falar depois da outra coisa, né? A outra coisa que agora não dá para falar, né? Então, talvez seja aquela coisa, né? Olha, aquela história do ciclana subiu no telhado. Aí aconteceu que ela tropeçou e caiu do telhado, né? Sabe essa história, né? Aí você já fala que fulano, olha, como é que eu vou falar isso, né? Subiu no telhado. Teve gente que subiu no telhado, você já sabe, né? Mas, enfim, né? O que nós vemos aqui é que Jesus, ele preparava os seus discípulos para revelar algo, mas eles não podiam suportar ainda naquele momento. Não iriam entender e o momento não era apropriado para que Jesus revelasse tudo, mas o Espírito Santo iria cumprir essa parte que faltava, né? O Espírito Santo, quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Jesus, ele revelou tudo o que é preciso saber para ter uma vida com Deus. O Espírito Santo nos revela uma direção, nos revela muitas vezes coisas, mas a essência está lá. Jesus já revelou toda a essência, toda a verdade que a gente precisa saber, nua e crua, né? Jesus já revelou tudo, mas algumas coisas, o entendimento ainda iria vir depois. O que significa isso realmente, né? Então é nesse sentido que o Espírito Santo ele iria explicar, iria guiar em toda a verdade.
Será que o entendimento daquilo que Jesus falou é para essa direção ou não? Então, o Espírito Santo é isso que ele vai nos fazer, vai nos guiar, né, em toda a verdade. E a gente precisa, então, nesse sentido, né, Jesus ele falou toda a verdade. O entendimento dessa verdade veio depois com o Espírito Santo. Nós, seres humanos, temos grande necessidade, como eu falei, nós temos um grande desejo de acreditar na verdade. A gente tem. A gente tem muito medo de acreditar numa mentira. É a razão porque muitos não creem. Tem medo de que seja mentira, né? Então, a palavra de Deus, por isso a gente pode crer na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é verdade. Né? João 17:17 diz assim: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Nós podemos crer na palavra de Deus. Podemos crer totalmente, porque a palavra de Deus é verdade. Nós podemos crer totalmente em Jesus, porque Ele é a verdade. João 14:6, né? Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, nós podemos crer, não precisamos ter medo de crer em Jesus. Jesus é a verdade. E hoje, o Pai procura adoradores que adorem em espírito e em verdade. Né? João 4:23. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Pessoas com coração sincero, pessoas com coração baseados na verdade, pessoas com coração cheios da verdade, não presos, né, a um local. Né? Esse aqui é uma conversa de Jesus com a samaritana. A samaritana falando que é o templo, Gerizim, né? Os judeus falaram era o templo de Jerusalém. Então Jesus diz, não é mais um local. O momento já chegou em que a adoração é em espírito e em verdade. Não está preso a algo, né? Mas o mais importante é alguém estar convertido, estar focado em Jesus. Estar focado na verdade de Deus. Então, para a gente concluir, a gente ainda tem bastante para entender, né? Para entender a palavra de Deus, a gente ainda tem bastante para entender sobre muitas coisas. Mas a mentira, que em muitas ocasiões pode parecer uma coisa boa, na verdade vai ser um engodo, né? Vai ser uma isca, vai ser uma armadilha que o diabo vai usar contra nós, para a gente cair. É isso que a gente precisa entender. Então, a nossa parte, a nossa conduta é conforme Efésios 4:25, para que a gente deixe a mentira, né, e falemos a verdade uns aos outros. E é assim que nós vivemos no corpo de Cristo. Né? É assim que a gente vai poder viver uma comunidade, né? Viver em família, falando a verdade, deixando a mentira. Amém? Vamos ter um momento de oração, só deixando bem claro, corrigindo aqui, aquela parte de Jesus, né? Ele falou toda a verdade. Não estou dizendo que ele falou uma parte, não. Falou toda a verdade, né? Realmente. Mas alguma coisa do entendimento da verdade viria depois com o Espírito Santo de Deus. Ok? E nós devemos imitar, né, a Jesus, deixando a mentira e falando a verdade uns com os outros.
Este mundo, ele tem muitas coisas, né, baseadas em mentira, outras em verdade. Por isso nós temos tanta dificuldade, tantas questões que a gente tem medo, né? Não consegue confiar. Hoje, né, a gente tem medo, né? Por exemplo, em que eu vou investir? Né? Tá desse jeito. O governo ou alguém fala alguma coisa, será que realmente é? Será que vai ser mesmo ou não? Né? É difícil, né? A gente avaliar. Então, não seja assim conosco, né? Com a nossa vida, né? No nosso testemunho, a gente possa sempre optar pela verdade. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai celestial, nós te damos graças, Senhor, porque nós aprendemos, Senhor, muitas vezes coisas erradas, às vezes aprendemos atitudes erradas, comportamentos errados. Aprendemos, ó Deus, muitas vezes que a mentira é algo que pode ser correto. Muitas vezes temos a impressão que uma mentira vai ser a melhor solução. Mas, ó Deus, nós queremos escutar, nós queremos crer na Tua palavra, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, para que nós deixemos a mentira. Todos nós, ó Deus, temos uma ou outra coisa que muitas vezes nós falhamos, mas nós queremos, ó Deus, deixar a mentira. Queremos deixar o falso testemunho e queremos falar a verdade uns com os outros. Ajuda-nos, ó Deus, nesse intento, nessa caminhada pela verdade. Ajuda-nos, ó Deus. Tu falas também, Senhor, na Tua palavra, a verdade em amor. Ajuda-nos, ó Deus, a transmitir essa verdade com amor. Nós te pedimos e que o Senhor esteja nos fortalecendo, nos orientando em todos os momentos nesse sentido, ó Deus. Nós agradecemos em nome de Jesus. Amém.